Este é o canal do Mestrado Acadêmico em Psicologia da Universidade Fevale. Eu sou o professor Marcos Barbosa, coordenador do curso, e hoje estou aqui com o professor Rogério Lessa Horta. Bem-vindo, professor. Prazer, Marcos. Muito obrigado. Excelente iniciativa. O professor Rogério é professor do nosso mestrado. Ele é médico, psiquiatra, doutor em psicologia social. Psicologia. Uhum. E vem trabalhando há bastante tempo com a temática de famílias e saúde mental. E eu convidei o professor Rogério Lessa Horta para conversar um pouco com a gente, para nos contar um pouco sobre as suas pesquisas, sobre os seus trabalhos. Professor Rogério, fique à vontade. Muito obrigado, Marcos. Achei uma excelente iniciativa. Tem sido uma grande experiência participar aqui do mestrado em Psicologia da Fevale, compartilhar com o grupo todo aqui que nós temos. Tem sido uma experiência muito boa. A pesquisa na área de famílias e saúde mental, ela tem potencial de articular inúmeras temáticas. Então, a minha história nesse foco de pesquisa, nesse interesse no campo do conhecimento, ela tem passado por discussões, por exemplo, sobre uso de substâncias. Eu já tive envolvido em projetos, por exemplo, com usuários de crack, sempre pensando famílias, né, as diferentes configurações, os diferentes arranjos que caracterizam a definição de famílias, e as repercussões para as famílias e o envolvimento das famílias em diferentes fenômenos que dizem respeito ao campo de interesse da saúde mental. Por exemplo, como eu citei, o uso de substâncias, o consumo de crack, os problemas relacionados ao uso de crack. Já transitamos por estudos no campo da saúde na escola, um outro campo que articula famílias com saúde mental de forma bem interessante. Na pandemia, na Covid, nós tivemos a oportunidade de acompanhar profissionais atuando na linha de frente, pensar suas relações também com suas famílias e questões de saúde mental. No pós-pandemia, propusemos um estudo que procura conhecer as condições, né, pelas quais as famílias atravessaram o período da pandemia, as condições nas quais as famílias passaram pela pandemia, e principalmente focar nas condições que são promotoras ou potencialmente promotoras de adoecimento psíquico, de sofrimento psíquico. Bacana. Estamos agora finalizando a análise que deve nos levar a propor um instrumento capaz de identificar o básico dessas condições que são promotoras de adoecimento. Esse instrumento está bem dimensionado, bem reduzido, um instrumento de 12 itens que se dividem em 4 dimensões, 3 itens em cada dimensão, e que mostra que o suporte socioeconômico, o suporte relacional, o clima familiar, que são aqueles hábitos ligados às refeições, à atividade física, ao ambiente natural, e hábitos de bem-estar, né, que a família mantenha ou não, tem um grande potencial ou de promover adoecimento, quando eles têm uma conotação negativa, ou promover bem-estar e proteção, quando tem uma conotação positiva. Então, esse instrumento está para sair, a gente está trabalhando já no artigo dele. E agora estávamos também acompanhando, tem um outro projeto que está acompanhando o envolvimento e as repercussões nas famílias do processo de avaliação de demandas para hospitalização psiquiátrica compulsória. Então, políticas públicas em saúde, serviços de saúde, o envolvimento e a repercussão nas famílias do adoecimento psíquico, dos modelos de atenção e de cuidado, tudo isso é do nosso interesse, tudo isso nos diz respeito. Temas muito sensíveis, né? Todos com nuances assim muito importantes, né? Porque a interação compulsória, né, é uma coisa difícil, uma coisa complicada, né? São temas... Hospitalizações psiquiátricas compulsórias são basicamente famílias vivendo situações de crise, né? muito... Famílias vivendo situações de ruptura
e que perderam, de algum modo, a vinculação aos serviços de saúde, que não conseguiram dar seguimento, dar continuidade. Então nós estamos acompanhando aí uma série de famílias vivendo essa situação e estamos já discutindo esses dados. E sempre, desde a formação em psicologia social, no grupo de estudos de gênero, com a professora Marlene Stray, que é colega nossa também no PPG, foi minha orientadora, gênero nas famílias, ou gênero e famílias, sempre tem sido também um interesse e um ponto de estudo interessante. Está saindo agora um artigo que mostra, que discute essa questão, o enfoque de gênero no funcionamento familiar, nesse projeto específico que acompanha as compulsórias, porque nós verificamos que quem de fato toma a frente lá nos cuidados, nessas situações de crise, que faz a demanda da hospitalização, quem predominantemente atende o chamado para os atendimentos de avaliação nesses casos, continuam sendo as mulheres. Muito interessante. Esse artigo foi aceito, está saindo agora, no próximo mês. Esse papel cuidador, né, das mulheres. Continua um predomínio das mulheres, mesmo inseridas no mercado de trabalho, mesmo tendo renda, continuam cumprindo esse papel. Com predomínio do envolvimento das mulheres nesse papel. Que bacana. Eu conversei com a Tawane essa semana e no trabalho dela também apareceram só as mulheres, né? Cuidadoras, as cuidadoras de pessoas idosas. A Tawane foi uma excelente aluna, concluiu agora um trabalho muito bem feito. Estamos terminando de polir os artigos dela, né? Devem sair, mas foi um trabalho excelente. Que coisa bacana, muito bom, né? E como eu disse, são todas temáticas importantíssimas. A produção do próprio instrumento para rastrear, né, risco de adoecimento e tal, são todas ferramentas e temáticas muito bacanas. E se você tem vontade de estudar nessa área de famílias e saúde mental, né, temos o professor Estamos à disposição. Rogério, que pode orientar o trabalho de vocês aqui. Bom, muito obrigado, professor Rogério. Obrigado, Marcos. Excelente ideia. Que bom, né, poder conversar com o senhor. E, bem, obrigado a vocês que acompanham o nosso canal, por assistir mais esse episódio. Inscrevam-se no canal, dê um like, acompanhe o nosso curso também lá no Instagram. O Instagram é @pgpsicologiafevale. Tá? E acompanhem o canal para receber os próximos vídeos. Tá? Um prazer ter estado com vocês. Um abraço, muito obrigado e tchau.